Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. É com imenso prazer que nos colocamos diante de Deus nesta noite para prestar um culto a Ele. Na verdade, vamos trazer um estudo da Palavra de Deus que nós combinamos de começar a fazer, né? Iniciamos já há 2 semanas. Na verdade, a semana passada gravamos um estudo. Hoje nós estamos fazendo ao vivo, porque aprove a Deus essa oportunidade para nós hoje. Nós não gravamos, teríamos um compromisso agora à noite, mas não gravamos. E lá na igreja está o irmão Edivaldo, né, o diácono Edivaldo, à frente do culto de oração. Então, simultaneamente, a partir desse momento, nós temos lá na igreja o culto de oração e estamos tendo também a nossa live de estudo acerca da mutualidade, que nós já falamos, que nós vamos voltar a esse estudo que nós havíamos começado fazendo com a igreja. Havíamos falado de 3 segredos para derrotar a crise da comunhão na igreja. Nós chegamos a esse entendimento de maneira que a igreja ela passa por essa crise de comunhão, relacionamento entre irmãos, e algumas pessoas se identificam com uns e não se aproximam de outros. Isso é um problema, porque a proposta de Jesus é que nós sejamos sejamos unidos uns com os outros. Então nós queremos compartilhar, continuar estudando com os irmãos sobre a mutualidade. Bem-vindo, irmã Jocely, bom vê-la, Deus abençoe, irmão Eliatan, você que está nos assistindo. Nosso abraço ali para nossos irmãos ali, amigos, parentes ali, né, no assentamento Osiel Alves, né, o Joca, a Naí, o Antônio, a Mariana, a Juliana, a Josicléia, o Lucas, o esposo da Juliana, e o Walter, né, Valdemir, esposo da Josicléia, e as crianças, Maria Júlia, a Maria Antônia, o João, o Joaquim. Deus abençoe a todos. Estão lá sendo orados, estão os pedidos de oração. Hoje eu quero acrescentar o pedido de oração pelo Francisco, filho da irmã Rosa, está com ela lá, provavelmente amanhã nós vamos levar ao médico. Então que vocês possam estar orando por ele, para que nós consigamos um médico que atenda ele lá amanhã, que possa dar realmente vazão para a necessidade dele. Francisco é o nome dele, eu quero lembrar esse nome. Então hoje nós vamos falar sobre o 4º mandamento recíproco, que é chamado o tenham cuidado uns pelos outros. Mas eu quero orar antes da gente começar. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nesta noite estarmos aqui reunidos, aqui na nossa casa, para transmitir este trabalho, este estudo da Tua Palavra, onde os nossos irmãos estão reunidos ali também para orar nesta noite, em culto de oração, onde nós temos aqueles pedidos, aquela lista de pedidos, e que nós cremos que o Senhor há de responder esses pedidos, Pai. Muito obrigado por esta noite. Seja conosco neste estudo, no compartilhamento da Tua Palavra. Nos ajude para que possamos obedecer os mandamentos recíprocos, os mandamentos do Senhor, para que possamos ter a alegria de Te servir, de modo que agrade e exalte o Seu nome. Visita os irmãos, as irmãs nesta noite. Visita, Senhor Deus, aqueles irmãos ali na igreja que estão intercedendo para os pedidos que nós já fizemos. Seja conosco nesta noite. Nós Te agradecemos, crendo no Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos ler, não vamos tomar muito tempo dos irmãos, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 24 e 25. Nós vamos falar em outros versículos também do capítulo 12, outros versículos da primeira carta de Corinto, mas nós vamos, a princípio, nossos 2 versículos principais, a princípio, são o versículo 24 e 25. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 24 e 25. O 26 também é interessante a gente ler agora, depois a gente continua lendo os demais. Diz assim a palavra de Deus: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então a primeira coisa que nós vemos aqui na palavra de Deus é que o apóstolo Paulo ele usa
um sentido figurado, chamado ele ele mostra como se a igreja, ele apresenta a igreja como se essa igreja fosse um corpo. E como sendo um corpo, ele mostra que, sendo nós membros do corpo de Cristo, igreja, nós somos então, de modo que nós somos membros desse corpo. Cada um de nós faz parte desse corpo. E ele ensina aqui que se esse corpo sente alguma coisa, o outro membro do corpo deve sentir, assim como é o corpo humano normal. Porque se o corpo não sente o mal de um membro que está passando mal, é porque, porventura, há algum problema no corpo. Então, ele faz esse exemplo da igreja como corpo de Cristo. Então, hoje, nós vamos falar sobre o quarto mandamento para derrotar a crise da comunhão. Mas eu preciso explicar para você, que talvez esteja pegando agora do segundo para o terceiro. O primeiro mandamento que nós estudamos foi amar uns aos outros. Depois, aceitai uns aos outros. Inclusive, repeti semana passada o segundo. Aceitai uns aos outros. E o outro foi cumprimentar uns aos outros, receber uns aos outros e cumprimentar uns aos outros. Então, desta forma, quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo. Então, o que é mutualidade? Mutualidade tem a ver com aquilo que é recíproco, ou seja, são os mandamentos recíprocos, aquele que tem a ver eu com o meu próximo, ou seja, A faz alguma coisa para B e B sucessivamente faz para A e para outras pessoas. Então, a mutualidade é o compromisso que o cristão tem um com o outro. Ele precisa amar o seu irmão e ele precisa ser amado pelo seu irmão. Então, essa reciprocidade, essa mutualidade é que vai determinar ou destruir a crise de comunhão que há na igreja. Que as pessoas às vezes não se combinam, não têm comunhão, não andam no mesmo caminho, no mesmo sentido. Então é necessário derrotar essa crise, porque a igreja de Jesus, como um corpo, ela precisa estar unida e sentindo um pelo outro. Então hoje, o mandamento, ele é recíproco e ele é um imperativo. Nós precisamos obedecer esses mandamentos que estão na Bíblia. Então, feito isso, eu gostaria de falar com você desse quarto mandamento. Por que é quarto? Nós já falamos de 3, infelizmente eu só pude passar 2 para você, filmados, mas nós temos esse aqui como quarto. Então esse quarto, ele diz, tenha igual cuidado uns pelos outros. Por que o apóstolo Paulo, ele escreve isso para esta igreja de Corinto? Qual era o problema? Então, em primeiro lugar, usando o exemplo do corpo, Paulo diz que Deus estruturou o corpo dando maior honra aos que menos tinham falta. Ou seja, ele deu honra para quem não tinha. Então ele honrou as pessoas, a fim de que não haja divisão no corpo, ou sejam todos iguais, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Não deve haver distinção de cuidado na igreja. Se eu sou cuidado por um irmão, esse irmão precisa cuidar de outros também igual cuida de mim. Se eu cuido de alguém, eu tenho que cuidar igual do outro. Eu não posso cuidar melhor de um, porque eu acho que ele é muito importante, menos o outro, porque eu acho que o outro é mais importante ou menos importante. Então, o texto bíblico está dizendo que eu e você, como cristão, temos que ter igual cuidado uns com os outros. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto para que o apóstolo Paulo precisasse combater essa crise de comunhão que eles estavam vivendo? E diga-se de passagem, nós vamos estar pregando essa carta de Paulo, as 2 cartas a Corinto, nós vamos estar pregando, se Deus sim nos permitir. Então, o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo viu na igreja que havia muitos dons, mas havia um problema, que as pessoas estavam dando valor para alguns dons e abandonando o outro. E quem tinha aqueles tais dons estavam desprezando as pessoas que não tinham aqueles dons. E um desses dons, diga-se de passagem, era o dom de línguas. Então algumas pessoas achavam, porque falavam em línguas, outras línguas, eles eram mais importantes na igreja, precisavam de mais proeminência na igreja. Então, alguns dons, principalmente de língua, estavam sendo vistos quase como fins em si, e não como meios que Deus usaria
para cumprir os seus propósitos na igreja. Um dom não é o fim, um dom é um meio que Deus usa para cumprir os seus propósitos na igreja. Então todos os dons que Deus colocou, ele não é o fim em si mesmo, mas ele é um meio que Deus usa para cumprir o seu propósito, o propósito de Deus na igreja. Então o grupo dava mais valor a um dom, o dom de língua. Eles achavam que ter dom de língua era o mais importante, era ser proeminente na igreja, e isso tinha que fazer parte da igreja. Quando a Bíblia diz que isso era para ser útil. Então, por conta desse desequilíbrio do emprego dos dons, os cultos de adoração viraram uma desordem. Deixaram de cumprir os seus propósitos de Deus para o culto. Deixaram de ser uma adoração a Deus. Virou algo como confuso, uma desordem diante de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com decência e ordem. Então, por conta disso, o apóstolo fala que os irmãos deviam ter cuidado uns pelos outros. Havia esse problema lá. Então, nesse capítulo, ele lembra a igreja que Deus coloca cada membro do corpo no lugar que ele próprio escolheu. Cada membro do corpo está no lugar que o próprio Deus escolheu. Versículo 18 diz isso. 1 Coríntios 12, 18 diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Os dons são usados da maneira como Deus quer. E Ele coloca para o seu serviço da forma como Ele quer. Não é o membro cristão que é instrumento de Deus que decide, mas Deus coloca e Ele é usado como Ele quer. É o Espírito Santo que dá dons de acordo com a própria decisão dele, do Espírito Santo, a quais cada pessoa deve receber para servir aos outros. Versículo 11. Diz assim o versículo 11: mas só o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Todo membro de uma igreja cristã, ele é importante. Nenhum membro é desnecessário. Imagine um corpo, assim como o apóstolo Paulo está fazendo o exemplo de um corpo. Imagine o corpo, os membros do corpo. Há algum membro no seu corpo que você acha desnecessário, que precisa ser retirado? Não. Porque se você retirar, ele vai prejudicar o corpo e vai fazer algum mal. Assim são os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja. Todos são iguais, todos são importantes em seus dons, nos seus ministérios. Ninguém é mais, ninguém é menos. Por isso que o mandamento é: tenha igual cuidado uns com os outros. Precisamos ter igual cuidado uns com os outros. É mostrar semelhante e imparcial interesse pelo bem-estar do irmão, pelo ministério de cada membro, reconhecendo e aceitando plenamente a posição e a função que esse membro recebeu de Deus para ministrar de maneira útil no corpo de Cristo. Ou seja, é mostrar semelhança, semelhante e imparcial interesse, ou seja, um interesse imparcial, não parcial, mas imparcial, igual para com todos, com bem-estar, para o bem-estar, pelo ministério de cada membro, reconhecendo e aceitando plenamente a posição e a função que essa pessoa recebeu de Deus. É assim que é ter igual cuidado uns pelos outros. Então, vamos ver alguns exemplos que a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: pois quando alguém diz eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento e planta o que rega. O que planta e o que rega tem um só propósito: cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que havia também uma outra distinção, um outro problema, que era a escolha de líderes. Eu gosto mais do pastor fulano, eu gosto mais do pastor cicrano.
E ele está dizendo que não é assim, porque pastor Cicrano planta, pastor Beltrano rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o que planta, o que rega, não são nada mais do que servos. Quem dá o crescimento é Deus. Então, por isso nós temos que ter igual cuidado. Às vezes a gente entende que as pessoas são diferentes, mas nós temos que ter igual cuidado uns para com os outros. E seguindo, há exemplos negativos. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 1 diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus que falam grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Houve uma desconfiança, houve um desentendimento de cuidados. É interessante que o capítulo 6 de Atos é muito importante para nós. É muito importante porque ele fala da instituição do ministério diaconal. Ele fala da instituição dos diáconos. Um ministério muito importante na igreja de Jesus. Mas ele iniciou dentro de um problema, dentro de um desentendimento, dentro de uma desordem. Os judeus estavam cuidando das suas viúvas, membros da igreja, mas as viúvas que eram de outra nação, gregas, não estavam tendo o mesmo atendimento que as viúvas judias. Então houve uma dissensão, houve uma discussão. Então cresceu o número de judeus de fala grega, entre eles queixando-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Ou seja, algumas pessoas estavam sendo vistas nas suas necessidades, outras pessoas não estavam sendo vistas nas suas necessidades. Era um cuidado desigual. Era o contrário do mandamento. Olha como é que é interessante. No começo da igreja havia uma desordem, uma maneira errada do cuidado para com o membro do corpo de Cristo. Aconteceu isso lá no começo. Então, os apóstolos chamam agora a igreja e falam: olha, nós temos que nos decidir. Vamos ter que chamar algumas pessoas responsáveis, idôneas, cheias do Espírito Santo, para tratar dessas coisas materiais, administração, cuidado com as pessoas, e nós vamos deter na oração, na leitura e na pregação da palavra. Então aí nasce a instituição do ministério diaconal. Dessa forma, eles ordenaram. Então dessa forma eles fizeram o quê? Igual cuidado para todos. Não foi só um grupo que foi ajudado pela necessidade, mas um grupo agora foi reconhecido que havia necessidade. Um grupo estava sendo assistido, outro grupo não. Na igreja não pode haver essa distinção, irmãos. Precisamos ter igual cuidado uns pelos outros. Nós não podemos escolher pessoas: eu gosto mais dessa do que não dessa. Muitas vezes a gente tem até afinidades, mas se essas afinidades elas atrapalham a comunhão com o outro, eu preciso pensar nessa afinidade. Se eu sou muito apegado com a pessoa a ponto de não entrar outras pessoas, isso pode não ser muito espiritual. Pode ser que Jesus não esteja nesse negócio. Então nós temos que ter igual cuidado uns para com os outros. Eu preciso amar o meu irmão, cuidar do meu irmão, mas eu preciso fazer isso igual para todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém no serviço do Senhor. Lembrando do corpo, nenhum membro do corpo nosso é desnecessário. Certo? E seguindo, ainda, Tiago, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam vocês para os tribunais? Tiago pregando para a igreja da diáspora, né? A igreja ali da Palestina, né? Na Ásia Menor. Ele pregando para a igreja, ele disse: olha, Deus escolheu no meio de vocês os pobres do mundo para ser ricos na fé, para herdar o reino de Deus. Mas vocês estão desprezando os pobres e abraçando os ricos. Mas quem lança vocês na prisão são os ricos. Quem cobra de vocês são os ricos. Então, não são eles que arrastam vocês para o tribunal. Vocês estão desprezando o pobre e os ricos é que desprezam vocês. Então não deve ser assim na igreja de Cristo. Devemos ter igual cuidado. Não tem rico nem pobre, grego nem judeu, servo nem livre. Todos somos um em Cristo. A unidade é um segredo
do amor cristão, é um segredo cristão, a unidade. Então nós devemos amar uns aos outros, cuidar igual, igual, irmãos. Não mais nem menos, mas igual. E outra coisa, isso é visto que a igreja precisa de cuidados. Se ela precisa de cuidados, as pessoas precisam de cuidados, e esses cuidados têm que ser iguais. Precisamos assistir os nossos irmãos iguais. E eu pergunto, como está a nossa igreja? Em muitas igrejas, o problema do cuidado desigual para com os membros, ele persiste. Ele continua. Há um grupo bem sucedido, ou, como eu posso dizer, um grupo numa situação boa dentro da igreja, bem íntimo com um grupo fechado, mas é um grupo que está desprezado, não está sendo assistido de igual modo. E quando isso acontece, desobediência ao mandamento, irmãos. Uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha, já viu 4 mandamentos recíprocos: amar uns aos outros, receber uns aos outros, complementar uns aos outros, e agora ter igual cuidado uns com os outros. Você já sabe de 4 mandamentos que você não pode desobedecer. Você precisa obedecer. A igreja sempre terá pessoas humildes e normais, mesmo que muitas vezes não sejam talentosas, mas são dadas, lavadas com o sangue do Cordeiro, e devem receber igual cuidado. Do mesmo jeito que você foi salvo, o outro foi salvo. Do mesmo jeito que Jesus morreu por mim e por você, ele morreu pelo outro também. Essa pessoa deve receber igual cuidado, meu e seu. Certas igrejas permitem distinção desfavoráveis entre jovens e pessoas mais de idade, entre ricos e pobres, entre negros e brancos. Então, de pessoas estrangeiras para pessoas nacionais. Existe essa distinção em algumas igrejas, e a Bíblia está dizendo que não deve ser assim. E se a igreja permite que isso aconteça, ela está se afastando da identidade com Cristo. E letrados, instruídos, brancos e negros, essas separações, certos membros recebem muita atenção, outros membros não recebem atenção, são invisíveis para as pessoas. Você tem visto todos os irmãos da igreja? Você tem se preocupado em procurar atendê-los, vê-los, entrar em contato com eles, saber como eles estão, mas saber de todos mesmo? Então, nós precisamos ter essa atitude, obedecer esse mandamento, ter igual cuidado uns com os outros. Como resolver esse problema? Tendo igual cuidado uns com os outros. Esse é o mandamento. Então, para nós resolvermos a crise, derrotarmos a crise da comunhão, nós precisamos ter igual cuidado. Como fazer isso, Manuel? Não deve haver arrogância ou orgulho daqueles membros que têm o dons ou ministério mais visíveis. Se eu tenho um ministério mais visível, eu não devo ser arrogante nem soberbo. Eu preciso ser uma pessoa humilde e uma pessoa que seja acessível. As pessoas têm acesso. Porque tem gente que você não consegue chegar perto. É toda espinhada. Então tem que ter humildade. Isso é a implicação do nosso estudo. Também não deve existir inveja ou ciúme da parte daqueles membros cujos dons e ministérios sejam menos visíveis. Então, tem que haver um equilíbrio. Uns não devem crescer demais e o outro não deve ficar por baixo, mas igual. Nós somos iguais perante o nosso Deus. Então, o valor do mandamento. Quando todos os membros da igreja tiverem cuidado uns com os outros, a unidade da igreja vai ser preservada. Aumenta, porque o povo de Deus não vai fazer divisões, partidarismo. Não vai ter partidarismo. Irmão, se você está sentindo que você está envolvendo ou envolvido em partidarismo, se afaste disso em nome de Jesus. Isso não é ter igual cuidado com todos. Pensa bem, com quem eu sou mais próximo? Tenta fazer isso com outras pessoas também. Tenta fazer isso com outras pessoas também. Não deve haver, o povo de Deus não vai fazer divisões partidárias, rivalidades, não vai ser orgulhoso, não vai ser invejoso, autossuficiente. Não pode haver isso. Esta igreja apresenta ao mundo um testemunho harmonioso. A igreja precisa apresentar um testemunho harmonioso, porque quando o mundo vê que há harmonia, que há cuidado dos irmãos uns para com os outros, eles vão dizer: esse povo aí segue Jesus. Mas se eles verem divisões, partidarismo, panelinhas,
eles vão dizer, isso aí é pior do que o mundo, eu não quero ser desse meio. Mas se eles virem a igreja harmoniosa, as pessoas vão ter testemunho. Muitos reconhecerão esse cristão como sendo verdadeiros discípulos de Jesus. E eu quero concluir com uma pergunta. Como tem sido o seu cuidado com o outro? A Bíblia diz que devemos ter igual cuidado uns para com os outros. Que tal darmos esta alegria ao nosso Deus, tendo de fato igual cuidado uns com os outros? Minha oração é que nós possamos conquistar mais esse segredo de derrotar a crise da comunhão na igreja. Que nosso Deus nos ajude em Cristo, nosso Senhor, para que nós tenhamos igual cuidado uns para com os outros. E eu chego ao final do nosso estudo de hoje, nosso quarto segredo para derrotar a crise da comunhão. Então nós fizemos amar uns aos outros, receber uns aos outros, cumprimentar uns aos outros e hoje ter igual cuidado uns pelos outros. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esta igreja, que nós possamos ter de fato igual cuidado uns com os outros. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Em nome de Jesus eu te agradeço por Senhor nos permitir termos cuidado uns com os outros. Eu te peço perdão se em algum momento temos falhado, Senhor Deus, mas ajude-nos como igreja, como membros da Igreja de Cristo, que nós possamos ter de fato cuidado uns com os outros, nos preocupar uns com os outros e sermos, Senhor Deus, entendermos que os outros como superiores a nós, porque são nossos irmãos em Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a obedecer esse mandamento também. Eu te peço que em nome de Jesus derrote, Senhor Deus, a crise da comunhão nesta igreja. Derrote a crise da comunhão no meu coração. Derrote a crise da comunhão no coração de cada irmão nesta igreja, de cada pessoa que nos ouve nesta noite. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Eu acho que Deus fique aí. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Lembrando das orações, da nossa lista de oração, nosso culto de oração hoje. Lembre da nossa lista de oração. Ore para aqueles irmãos, interceda. E nosso Deus está dando a resposta. Amém? Deus abençoe. Uma ótima noite em Cristo Jesus.